Os próximos passos do processo de cassação do mandato de Carla Zambelli é uma reunião entre o presidente da Câmara, Hugo Motta, e a equipe jurídica da Casa. Tudo isso para analisar esse processo que envolve o ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos agora com o Igor Damasceno ao vivo, diretamente de Brasília, para explicar essa situação, esse imbróglio. Igor, qual que é a expectativa? Que ela possa ser deportada? E ontem você trazia as informações de que a situação lá na Itália não é tão boa assim. Seja bem-vindo, bom dia. Oi, Marcelo, bom dia a você, também a Soraya, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã. A expectativa é que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, cumpra a ordem judicial e nomeie o suplente de Carla Zambelli, o futuro deputado Adilson Barroso, como um parlamentar efetivo no lugar de Carla Zambelli. Vamos entender melhor essa história? Olha só, na semana passada, o plenário da Câmara dos Deputados não conseguiu votos suficientes para que a Carla Zambelli perca o mandato. Eram necessários pelo menos 257 votos e apenas 227 deputados votaram pela cassação da parlamentar. Só que aí, um dia depois do plenário não ter conseguido cassar, então, o mandato de Zambelli, o ministro Alexandre de Moraes, relator de uma das ações penais contra a parlamentar, ele disse o seguinte: olha, a nossa Constituição diz que quando um parlamentar é condenado criminalmente e nós declaramos o trânsito em julgado, ou seja, nós declaramos que se esgotaram os recursos, então quem deve declarar a perda do mandato não é o Congresso Nacional, não é a Câmara, é o Supremo Tribunal Federal. Por isso, nós do STF vamos declarar a perda do mandato de Carla Zambelli. Então virou esse imbróglio ali, essa disputa para saber de quem era a competência para declarar a perda do mandato. E de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, cabe ao STF e não à Câmara dos Deputados. Na sexta-feira, os demais ministros que são membros da primeira turma da Suprema Corte referendaram essa decisão do ministro, ou seja, Carla Zambelli está cassada pelo STF por ser condenada a 10 anos de prisão. Daqui a pouco a gente fala sobre essa pena. Mas aí, Alexandre de Moraes deu 48 horas para que Hugo Motta, então, trouxesse o suplente Adilson Barroso para o mandato efetivo. Hoje, Hugo Motta deve se reunir com a equipe jurídica da Câmara dos Deputados para analisar essa ordem judicial e a expectativa é que amanhã ele, então, declare Adilson Barroso como um parlamentar efetivo no lugar de Carla Zambelli, ou seja, oficializando ali na Câmara a decisão do Supremo Tribunal Federal. A parlamentar segue presa num presídio em Roma, na Itália, por tentar fugir do Brasil. Na verdade, ela fugiu do Brasil e foi até a Itália, onde ela também tem cidadania, numa expectativa de conseguir asilo político. Não deu certo, ela foi presa e agora aguarda o processo de extradição. Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por pagar um hacker, Walter Delgatti Neto, para invadir o site do CNJ e expedir falsos mandados de prisão. Isso para causar tumulto nas eleições de 2022 e cancelar a vitória de Lula. Além dessa condenação, ela também está condenada a 5 anos por andar com uma arma em punho contra um eleitor do presidente Lula às vésperas das eleições. Ou seja, situação da parlamentar se complica a cada dia e agora o presidente da Câmara deve então oficializar esse anúncio do STF. Voltamos ao estúdio. Igor Damasceno, daqui a pouco ele retorna ao vivo na programação da Jovem Pan. Eu quero ouvir o Acácio Miranda. Acácio, acho que não há uma discussão jurídica, né? Houve o trânsito em julgado da ação e aí existe essa jurisprudência do Supremo, Acácio? Exato. Há uma determinação na Constituição e também há uma determinação no Código Penal. A depender da quantidade de pena imposta a um parlamentar,
automática essa cassação do mandato, que obviamente deve ser declarada pela Câmara dos Deputados. Então, não significa que a Câmara fará uma análise jurídica de adequação ou não desta decisão. A Câmara, simplesmente por respeito às instituições, deve declará-la de acordo com um posicionamento do Supremo Tribunal Federal ou do Poder Judiciário como um todo. E é importante nós observarmos esse aspecto porque durante a semana vários canais de comunicação disseram sobre parlamentares anteriormente condenados que cumpriram a pena juntamente com o exercício do mandato. Porém, isso se dá em virtude da quantidade de pena. Quando nós olhamos para a quantidade de pena aplicada a Carla Zambelli, não há essa compatibilidade. Diante disso, a mesa da Câmara não tem outro posicionamento a ser tomado. Por mais que o Hugo Mota, que vem apanhando nas últimas semanas por conta de questões pontuais com os seus pares, ele está fazendo toda essa volta, mas no fim do dia, especialmente respaldado pela assessoria jurídica da Câmara dos Deputados, é esse o posicionamento que ele tomará. Posicionamento determinado pela Constituição e pelo Código Penal.